Bom dia, é uma satisfação estar aqui novamente. Hoje para falar sobre o tema mais importante do nosso estudo, necessidades. É realmente um tema muito importante e eu espero abordá-lo de forma adequada para gerar contribuições importantes para todos que encontrem esse vídeo. Então, em primeiro lugar, é importantíssimo fazer a distinção do entendimento de necessidade para essa teoria econômica que a gente vive hoje e a proposta que nós estamos oferecendo, né? Como nós vimos no vídeo anterior, a definição de economia baseada na abundância tem como objetivo expandir a abundância e, com isso, reduzir a concentração de poder social e, por inclusão, reduzir as desigualdades de oportunidades, né? Então, essa é o que nós vimos no vídeo anterior. Então, a partir de agora, nós vamos ver tópicos abordados tradicionalmente pela economia dominante e verificarmos como a teoria econômica dominante conceitua esse item e como seria o entendimento pela teoria econômica proposta, ou seja, a economia baseada na abundância. Então, esse tema da necessidade é o ponto central dessa orientação que nós estamos propondo. Não é orientada em bens econômicos, na produção de bens econômicos, não. Primeiro, a orientação básica é o que é necessário. Então, nós temos que, para experimentar um estado de abundância, nós temos que ter facilidade para atendimento das nossas necessidades. Então, qual é o ponto fundamental? Saber quais são essas necessidades. Sem ter essa noção, nós não vamos conseguir alcançar a experiência da abundância. Porque se a gente não sabe quais são as nossas necessidades, como que nós vamos encontrar as formas mais adequadas para satisfazê-las? E aí sim experimentarmos a abundância, né? Não passarmos privações econômicas, tá? Então, esse é o ponto central da nossa proposta, né? E como que a teoria econômica predominante entende necessidade? O termo, o jargão frequente. Necessidades são ilimitadas. Então, quanto mais necessidade, melhor, que é totalmente diferente da nossa proposta, que entende que necessidade tem que ser aquelas que sejam harmônicas com o ser singular que você é. Então, necessidade para a economia baseada na abundância pressupõe um envolvimento com o autoconhecimento. Então, é fundamental você saber quais são as suas necessidades, tá? Para então que seja desenvolvido, ou pessoalmente ou coletivamente, os meios necessários para facilitar ao máximo possível o atendimento dessas necessidades que são suas de verdade. Porque se você não definir quais são as suas necessidades, quem vai definir? Os anunciantes. Aí você fica exposto, frágil, diante da propaganda. Por exemplo, a pessoa anuncia alguma coisa lá, você já... eu preciso ter isso. E você não se pergunta se aquilo é harmônico com o seu estilo de vida, você não se pergunta se aquilo é bom para a sua saúde, ou se não é, se aquilo é confortável, ou se não é. Você não faz essas perguntas, né? A teoria econômica predominante, ela não estimula esse tipo de autoconhecimento, esse tipo de pergunta, uma postura filosófica em relação às necessidades, porque a ela interessa a expansão das necessidades. Por quê? Porque é a expansão das necessidades que gera escassez. E o objetivo dela é gerar escassez. Para quê? Para tornar mais valiosos
os recursos que satisfazem essas necessidades. Então, os detentores desses recursos se tornam mais poderosos. Consequentemente, isso gera desigualdade, como nós vimos nos vídeos anteriores. Então, é totalmente coerente uma orientação econômica que se orienta para a expansão da escassez, entender as necessidades como ilimitadas e querer que elas cresçam o máximo possível. Porque é isso que vai gerar valor econômico. Os bens econômicos, que são escassos e apropriáveis. Certo? Então, para essa orientação, é perfeito você considerar as necessidades como ilimitadas. E quanto mais, melhor. Tá? No livro tem lá a expressão de um determinado mestre francês dizendo que civilizar um povo é despertá-lo para novas necessidades. Completamente equivocado, completamente diferente, para uma linha completamente diferente de economistas da história da humanidade que diz justamente o contrário. E quem são esses economistas importantíssimos da história da humanidade que falam o contrário? Buda, desapego, um dos maiores economistas da humanidade, Sócrates, Epicuro, Jesus Cristo, os maiores economistas da história. O que eles falam? Eles falam realmente tenho muitas necessidades, ou dizem justamente o contrário, que rico não é aquele que tem muito, é aquele que precisa de pouco. Então nós não estamos falando novidade nenhuma, tá, pessoal? Nós só estamos falando diferente da linha corrente de economia, que nos estimula a ter mais necessidades. A entendermos que nós vamos ser pessoas mais sofisticadas se nós tivermos necessidades mais sofisticadas. Quando é justo o contrário. Por esses outros economistas. Thoreau, o Tolstói, que é muito conhecido pelos seus romances, mas também tem um livro extraordinário que fala O Reino de Deus está em vós, que assim, fala justo isso, que as necessidades, quanto menos necessidade, melhor, Thoreau, Gandhi. Então, nós precisamos definir, decidir qual a linha de economistas nós vamos querer seguir. Se nós vamos querer seguir a linha da economia predominante, com Montesquieu, com o Ford, com Adam Smith, com Keynes, com essa turma toda, ou se a gente vai seguir esse outro conjunto, Buda, Sócrates, Epicuro, Jesus Cristo, Thoreau, o Tolstói, o Gandhi. Então nós temos que decidir qual deles nós vamos seguir. Essa teoria econômica que nós estamos propondo segue esse outro conjunto de economistas famosos da nossa história e não esse da teoria econômica predominante. Então, nesse aspecto, é completamente diferente a teoria econômica predominante e a teoria que nós estamos propondo. Então, enquanto uma estimula as necessidades, diz que você vai ser um ser humano melhor se você tiver mais necessidades e mais refinados, essa aqui diz que você provavelmente vai ter uma vida mais interessante se você se sentir satisfeito com necessidades que são importantes, realmente, não passar privação, que a proposta não é passar privação, mas observar aquelas que são realmente harmônicas com o estilo de vida que você quer ter, com o ser singular que você é, e não se fragilizar em relação aos anunciantes, de decidir o que você vai consumir, o que não vai, o que vai acumular, o que não vai, em função do que os outros querem que você queira. Então aí fica a seu critério. Se você quiser seguir essa linha dos anunciantes, segue com a teoria econômica predominante, que ela é a que orienta melhor para isso. Agora, se você achar que autoconhecimento, você saber quem é você e o ser singular que você é, precisa do que para se sentir satisfeito, aí eu acho que essa teoria que nós estamos propondo é mais adequada para você. Então você escolhe qual é que você deseja. Mas aqui fica caracterizado a diferença diametral entre a teoria econômica predominante e essa teoria que nós estamos propondo. Certo? Então, autoconhecimento é fundamental, enquanto a outra não.
teoria econômica predominante. Não despreza o autoconhecimento. Aliás, quanto menos autoconhecimento, melhor, que você fica mais vulnerável à mensagem dos anunciantes. E aqui não, aqui você vai ver quem você é e só vai comprar aquilo que for adequado com você. Você não vai fazer pelos outros. Né? Então teve um caso, né, que eu acho muito interessante. Nos Estados Unidos tinha um programa que sorteava um carro de luxo por programa. Né? E aí depois foi veiculado o motivo que o programa fazia aquilo. Porque na região da pessoa que era contemplada com carro de luxo, a venda de carros de luxo aumentava. Por quê? Porque se o meu vizinho, não sou eu, meu carro está bom, ele está atendendo, está ótimo, mas se o meu vizinho compra, aparece, nem compra, ele ganhou, aparece com um carro de luxo melhor do que o meu já começa a não ser tão bom assim. Né? Já tem um barulhinho aqui, já não tem aquele equipamento que é fundamental, aí eu tenho que comprar um igual ou superior ao do vizinho. Então você comprou aquele bem para atender a sua necessidade ou a necessidade do vizinho. Então aí é a diferença fundamental em relação a esse conceito da necessidade para a teoria econômica predominante e para essa orientação que nós estamos oferecendo. Então você decide qual delas você vai querer seguir. Né? Então esse é um aspecto fundamental. Agora, normalmente, quando se trata desse assunto de necessidade, é feita uma distinção entre dois conceitos, necessidade e desejo. Nós não fazemos esse tipo de diferenciação. Nós consideramos tudo, necessidades e desejos, como um único conceito de necessidade. Por quê? Por quê? O que seriam necessidades? Quando os estudiosos que dividem, eles entendem o quê? Que necessidade é aquilo que não dá para você viver sem. Né? Então costumam exemplificar como alimento, né? Como habitação, então essas coisas que não dá para viver sem. E se você não tiver aquilo, você ou vai morrer ou vai passar muitas privações. Né? E desejo é aquilo que é bom, que é bacana, mas que não, assim, se você ficar sem aquilo, você vive tão bem quanto sem aquilo. Você consegue viver bem sem aquilo. Né? Então, o que seria, qual a importância dessa divisão? Né? Que tem muito a ver com o nosso estudo. Isso tem, tá? Aquelas necessidades que são essenciais, se você não atender, você vai colocar em risco a própria vida, né? E vai passar privações. E os desejos você já pode flexibilizar, né? E pode até, talvez, evitar alguns que talvez você viva melhor e sobra até mais recursos para atender as necessidades. Então, a distinção entre aquilo que é essencial daquilo que é supérfluo é fundamental para a nossa orientação. Porém, não dividido em necessidades e desejos. Nós consideramos tudo como necessidade. Por quê? Porque, em primeiro lugar, essa classificação é subjetiva. Cada pessoa é que vai dizer o que é essencial e o que não é. Aí alguém pode perguntar, mas como você vai comparar um automóvel com comida? Aí eu vou ter que lembrar de um caso de uma amiga que veio me consultar. Perguntou, Paulo, eu estou com um problema econômico, financeiro, e estou com dificuldade de botar alimento para os meus 4 filhos. O que eu faço? Aí eu, conversando com ela, falei, acho que uma das primeiras coisas é você ver o que é essencial, o que é supérfluo. Né? Se botar a comida é essencial, então você tem que eliminar as coisas que não são tão essenciais assim, como, por exemplo, o seu carro novo. Ela falou, não dá. Não dá, porque assim, se eu não tiver esse carro, eu vou me sentir decadente. Eu vou me sentir mal, então assim, eu vou cair em depressão, eu não vou conseguir desenvolver minhas atividades profissionais, e aí vai faltar dinheiro para tudo, para o carro e para a comida. Então assim, é um suporte emocional que eu tenho.
Aí nós vamos dizer o que para essa pessoa? Sou eu que vou dizer para ela que carro é supérfluo e que a comida dos filhos dela não, é essencial? Né? Eu tenho outro caso que eu acho que é melhor, esse é mais grave, né? E é difícil mesmo, é difícil. Eu estou querendo dizer, uma pessoa, uma vez também conhecida, do grupo de caminhadas ecológicas, ela contando sobre a situação dela, e ela falava que ela morava num lugar, numa região da cidade que ela não gostava muito, que ela gostaria de morar em outros lugares mais adequados para o que ela imagina que é bom para ela, e que ela se restringe de determinados alimentos que ela gostaria que fizessem parte frequente da sua dieta, porque ela aprecia muito esses alimentos, mas que ela restringia também, porque eram um pouco mais caros, e essas restrições de habitação e de alimento para sobrar dinheiro para ela poder fazer as viagens dela. Então, na evolução da conversa, eu perguntei, mas você não acha que a alimentação e moradia num lugar que você acha adequado não seriam mais importantes do que as viagens? E ela respondeu com toda a segurança, com toda a naturalidade, com uma frase muito esclarecedora. É que, para mim, viajar é como o ar que eu respiro. Então, como que eu vou dizer para essa pessoa que viajar é supérfluo e que alimentação e habitação é mais importante? Então, não sou eu que vou dizer isso. Se alguém tem a capacidade para dizer isso, não sou eu. Tá? Então, eu acredito que todos nós temos que assumir a responsabilidade sobre essa decisão e não delegar para outras pessoas. Porque o que é essencial e o que é supérfluo é subjetivo. Né? Você perguntar de habitação para povos nômades, falar sobre alimentação com pessoas que promovem jejuns prolongados. Então, é subjetivo. Tudo isso é subjetivo. Tá? Então, eu não vou me colocar na posição de árbitro de dizer o que é essencial do que não é para todo mundo. Cada um deve assumir essa responsabilidade, conhecer-se, por isso o autoconhecimento, conhecer-se e saber esse ser singular que a pessoa é, o que ela precisa, o que é essencial para ela, que se ela não experimentar aquilo, ela vai passar privação, e aquilo que se ela experimentar ou não, a vida vai seguir o curso, às vezes até melhor do que com aquilo. Então, é uma responsabilidade de cada um. Por isso é que nós colocamos num único conceito de necessidade. Tá? E porque tanto necessidades quanto desejo geram comportamentos que podem estimular a expansão da escassez ou da abundância. Então, o que importa não é o conceito de ser necessidade ou desejo de uma forma geral, é a qualidade do comportamento da pessoa ao tentar satisfazer essas necessidades e desejos. Tá? Então, nós vamos tratar essas coisas como um conjunto, pela sua subjetividade inerente. Então, por conta disso, nós tratamos tudo aquilo que mobiliza, né, que gera estímulos para comportamentos, e esses comportamentos podem afetar favorável ou desfavoravelmente a abundância. Então, isso é que importa para a gente, é o comportamento, não é se ele é originado de necessidade ou de desejo. Então, por isso, nós consideramos, apesar de vários estudos serem diferentes, né, nós consideramos as necessidades e desejos conjuntamente nesse termo de necessidade para o nosso trabalho. Né? Não estou dizendo que os outros trabalhos estão errados, estou dizendo simplesmente que para o nosso estudo não é relevante diferenciar necessidade de desejo. Tá? Tudo aquilo que te impulsiona para agir em favor ou contra a abundância, isso é importante, independente de vir de necessidades ou de desejos. Então, feita essa observação, nós podemos seguir adiante tratando dessa questão das necessidades, daqui em diante entendido como necessidades e desejos. Certo? Então, isso é muito importante, né? E nesse mesmo desdobramento, a gente cai na famosa pirâmide de necessidade que é atribuída
ao Maslow, né? Que tem uma popularidade impressionante. Praticamente todas as áreas do conhecimento tem lá alguma obra que reproduz aquela pirâmide, né? Mas assim, existem informações de que essa pirâmide não foi ele que fez, né? Foram seguidores dele que desenvolveram, então nós não confirmamos essa informação, mas vamos tratar como pirâmide atribuída a Maslow, porque nós não tivemos a oportunidade ainda de confirmar se algum trabalho dele tenha, até agora não encontramos, mas pode ser que tenha algum trabalho que ele tenha feito, apresentado essa pirâmide, nós ainda não encontramos. Né? Então vamos tratar como pirâmide atribuída a Maslow. Né? Então, dentro dessa questão até da subjetividade, né, nós podemos fazer uma análise bastante crítica, apesar da aceitação, né, dessa pirâmide, mas eu acho que a gente tem que olhar com cuidado para ela, né, porque ela tem implícito certos conceitos que são profundamente arraigados à expansão da escassez. Como, por exemplo, né, a pirâmide, só o formato, esse formato já nos remete ao triângulo, que é o símbolo da concentração de poder. Né? Quem está em cima é menor, sustentado pela base. Então, só aí já assim, nos remete a uma ideia de concentração de poder. Né? E nesse desdobramento, né, quem é que é capaz de alcançar a autorrealização? Só quem cumpriu as suas necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, necessidade de status, aí sim é que vai poder alçar a possibilidade da autorrealização. Em termos mais objetivos, o que significa dizer? Só tem direito à autorrealização quem é rico. O que vocês acham disso? Então é uma ideia extremamente difícil, né, porque atribuiria somente às pessoas ricas, economicamente falando, né, que tivesse capacidade de atender a todas essas escalas de necessidades anteriores, para poder então ter a capacidade, que é isso que remete à pirâmide, né? Você só chega no topo depois de ter construído as bases. Né? Então já é uma ideia implícita complicada. Né? Então as pessoas que não têm tantos recursos econômicos, seja lá por que motivo for, elas não são capazes de ter autorrealização? Eu não sou capaz de afirmar isso. Tá? E não me agrada essa imagem. Outro aspecto também é que isso já foi abordado flexibilizando por vários autores, mas é implícito no desenho. Né? Aí está implícito nos desenhos. Para uma pirâmide, para subir na escala, você tem que terminar a escala anterior. Então, quer dizer, você teria que primeiro estar atendido a todas as suas necessidades fisiológicas para depois você passar para a seguinte. Né? E assim sucessivamente, até chegar na autorrealização. Né? Segurança, status. Então, isso acontece de verdade? Ou você vê, por exemplo, pessoas na rua andando com os dentes todos cariados, né, assim, podres, né, precisando de cuidados médicos, fumando, pilotando uma moto. Você já viu isso? Já deve ter visto, não já? Então, o que é mais importante em termos de necessidades fisiológicas? A saúde dos dentes ou cigarro e moto? Não. Então, quer dizer, então, muitas das vezes você já está atendendo a escalas, né, superiores quando você ainda não resolveu as escalas inferiores. Você já está preocupado com o status sem ter equacionado as necessidades fisiológicas. E isso é muito comum
É muito comum, você não atendeu totalmente uma e já está atendendo outras. Então aquilo tudo é misturado, não existe essa hierarquia. Primeiro eu vou atender todas as fisiológicas para depois passar para o estágio seguinte até a autorrealização. Não, não é assim que acontece. Né? Pelo menos na minha experiência não é assim. Então esse desenho dessa pirâmide, ela, por vários motivos, esse que nós estamos conversando, ele não atende, não se harmoniza com a proposta que nós estamos oferecendo. Né? Então nós entendemos que essas necessidades e desejos, que são subjetivos, né? Elas vão sendo satisfeitas, ou pelo menos os esforços para satisfazê-las vão sendo dispendidos ao longo da vida, nesse conjunto, tentando tanto as necessidades fisiológicas, quanto status, quanto segurança, quanto autorrealização, em proporções diferentes. E na medida em que a gente vai vivendo, algumas necessidades de algumas categorias são priorizadas em detrimento de outras, e na espiral da vida essas necessidades e esse empenho para satisfazê-las pode mudar. Né? Então, dessa forma que nós preferimos entender a evolução das necessidades ao longo da vida da pessoa, tendo como objetivo básico, que poderia ser alcançado com essa orientação, é a busca pelo autoconhecimento. Porque esse processo de você sentir necessidade e se projetar para obter recursos para satisfazê-la, depois satisfazê-la e aproveitar dessa satisfação, dessa necessidade, e depois voltar para você para ver se existe outra necessidade ou não, e assim sucessivamente, esse processo todo, ele pode gerar autoconhecimento. Ele pode ser uma matéria-prima importantíssima para você se conhecer. Então você olha, está andando, vê uma bolsa numa vitrine e te dá vontade de comprar aquilo, aí não é você ir lá e comprou. Pode ser, se você quiser, pode ser assim. Mas pode ter um processo de autoconhecimento. Peraí, por que eu quis essa bolsa? Por que dessa marca? Por que agora? Eu preciso dessa bolsa? Ou será que eu vou comprar essa bolsa dessa cor, aí depois vou ter que comprar uma sandália para combinar com aquilo, vou ter que comprar um vestido para combinar com a sandália e com a bolsa, e aí vai evoluindo um conjunto de necessidades que não necessariamente são adequadas para você e para o momento que você está experimentando. Então, isso é fundamental para refletir melhor essa orientação, esse significado de necessidades para a economia baseada na abundância. A pirâmide atribuída a Maslow não se adequa, não se harmoniza. Então, uma forma mais de espiral, entendendo todas as necessidades e desejos, evoluindo ao longo da sua existência e sendo utilizada como matéria-prima para o seu autoconhecimento, isso sim, isso se harmoniza com essa orientação que nós estamos seguindo. Até porque, se você se conhecer, você vai ver que muitas das necessidades que são anunciadas não se harmonizam com você, não são para você. Então, esse processo vai te dando maestria para identificar o que realmente é importante para você e o que não é. Você toma as rédeas da sua própria vida, das suas necessidades e desejos. Então, essa orientação de espiral é muito mais apropriada para essa orientação do que a pirâmide atribuída a Maslow. Né? E isso também é importante para a gente relacionar com o que nós falamos no vídeo anterior sobre a capacidade de se experimentar a abundância através da eliminação de necessidades. Isso é muito importante. E ligar isso com a evolução da vida. Por exemplo, você é solteiro, vive bem com seus pais, tem um bom, como tem o exemplo no livro, né? Tem uma boa acomodação, um quarto só para você, está tudo ótimo. Você está resolvido com a parte de habitação, não tem problema. Tá? E vive bem. Só que aí você começa a namorar alguém, começa a se envolver e começa a despertar o desejo de, ou a necessidade, seja lá como você queira definir,
uma vontade de viver junto com aquela pessoa, né? Então, nesse momento, pode surgir uma necessidade que não existia antes, de habitação, né? Aquilo que a gente estava falando, de não ter escala, né? Então, você vai migrando das escalas ao longo da vida, né? Então, quando você tinha há algum tempo a questão da habitação resolvida, com essa situação específica, deixou de ter. E você vai ter que se mobilizar para, por exemplo, comprar uma moradia para você viver com aquela pessoa, né? Então, essa moradia pode ser pequena, um quarto-sala, talvez, né? Uma casa pequena, um imóvel pequeno, porque é só você e a pessoa. Então, você pode envidar esforços para obter isso e satisfazer essa necessidade. E aí você, se você fez isso e conseguiu, você novamente voltou ao estado de satisfação em relação àquela necessidade, porque você já tem o imóvel necessário para viver junto com aquela pessoa. Só que aí o tempo pode evoluir e você, por exemplo, se for o caso, ter um filho ou adotar um filho, né? Então aí a casa que atendia bem, uma casa pequena atendia bem, pode não atender. Você teve gêmeos, trigêmeos, né? Ou então adotou 2, 3 pessoas, aí aquela casa que atendia, pequena, que atendia muito bem você e a outra pessoa com quem você está convivendo, atenderia perfeitamente. Só que com esse anseio, né, de ter um filho ou de adotar crianças, a casa pode ficar pequena. E aí você volta a ter a necessidade de habitação que já tinha sido resolvida em épocas anteriores. Só que agora você volta a ter essa necessidade e vai precisar novamente se movimentar para adquirir um imóvel que atenda melhor essa outra realidade, né, que é você, a sua companhia e mais os filhos, seja biológicos, seja adotados, né? E aí a vida pode continuar evoluindo, e aí vamos dizer que você tenha comprado um imóvel maior, que acomodou a família, aí você resolveu novamente, voltou ao estado de satisfação em relação a essa necessidade, né, de habitação. Só que com o evoluir do tempo, o que pode acontecer? Os seus filhos podem partir para uma jornada que não precise mais morar com você. Eles cresceram, já levaram a vida deles, agora estão querendo já a experiência deles, assim como você saiu da casa dos seus pais, né? Então a casa, né, muitas das vezes é aquela síndrome, né, da casa vazia, né, do ninho vazio, né, que os pais ficam sentindo um vazio porque os filhos partiram para as suas jornadas de vida particulares, né? Mas o que acontece com o item habitação? Aquele item, aquele imóvel que era bom para acolher aquelas pessoas, pode se tornar um imóvel grande demais, porque aquelas pessoas foram viver a vida delas e agora não faz muito sentido ter aquele imóvel. Então, agora aquele imóvel pode estar gerando custos desnecessários, né, de manutenção, de impostos associados, condomínio, um monte de coisa que você poderia evitar se você fosse para uma casa menor que atenderia a sua necessidade e a da sua companhia, né? Então poderia atender perfeitamente essa necessidade e ir reduzindo de uma satisfação de um item, um imóvel muito mais sofisticado e maior para um menor, né, que poderia impactar favoravelmente na sua abundância pessoal, porque você não exigiria, a sua vida não exigiria recursos econômicos tão volumosos para dar conta de um imóvel maior. Então você pode vender esse imóvel, recuperar um valor da venda e comprar um imóvel menor, e a sua vida vai ser tão boa quanto adiante, em termos de habitação. Porque você saiu de um imóvel que te atendia bem, mas depois ficou grande, e agora vai voltar para um imóvel menor que atende bem porque a sua família ficou menor. Então, isso mostra duas coisas, né? Uma, que as necessidades mudam ao longo do tempo, então não é aquela escala que você atendeu uma, já está resolvido, vai para a seguinte, não é assim. Não é assim. Mesmo que você continue aumentando o seu patrimônio, não é assim que acontece. Você pode ter idas e voltas e necessidades básicas ou as superiores,
Então, não é como uma pirâmide que você fez a base, já está consolidado, já pode passar para a seguinte, não é desse jeito, né? E que você pode reduzir necessidades, né? Você pode reduzir o que chamam de padrão econômico, né? Você pode sair de um imóvel maior para um menor e continuar com uma vida extremamente satisfatória em termos de imóveis, o exemplo que a gente está dando, porque ele atende às suas necessidades atuais. Certo? Então, esse é um exemplo importante que caracteriza essa capacidade de se melhorar de vida e reduzir as nossas necessidades, né? Nós conversamos no vídeo anterior sobre a definição de economia baseada na abundância, que também dá atenção para a eliminação de necessidades. Certo? Então, isso é importantíssimo para a gente desenvolver, né? Então, é importantíssimo a gente falar também sobre os impactos das necessidades sobre o nosso ser singular, né? Sobre a nossa forma de viver, né? Muitas das vezes as pessoas entendem que quanto mais bens você tiver, quanto mais acumulação você tiver, quanto mais salário, quanto mais tudo você tiver econômico, melhor é a sua vida. Isso não é necessariamente verdade. Isso não é necessariamente verdade. Né? Então a gente dá exemplo de pessoas que têm casa de campo, casa de praia, e os problemas que isso pode causar. Você tem dinheiro, mas você paga uma pessoa, ela não faz o que você quer, você às vezes precisa ir lá quando você não quer ir, só para resolver problema, e a vida começa a ficar tão complexa, tão complicada, mais do que complexa, é complicada, que às vezes você sente um bem-estar enorme de se desfazendo de tudo e vivendo uma vida com muito menos bens econômicos. Então isso é importante também, porque a gente fica muito identificado com a ideia perfeitamente harmônica com a teoria econômica predominante, tá? Quanto mais você tiver, melhor. Isso é harmônico para eles, mas para nossa orientação, que entende que a satisfação ela é muito mais abrangente, né? Muito mais complexa do que só ter bens econômicos, mais ter bens econômicos, né? Então ela já te bota para refletir. Espera aí, é interessante ter realmente esse conjunto todo de bens que exige a minha atenção e deixa de me permitir dar atenção para minha família, para a minha rede de relacionamentos, para a minha saúde, para ficar resolvendo problemas de patrimônio que eu tenho, né? Então, será que a gente não tem que observar isso, né? E quando a gente percebe, às vezes, que vai arrumar um armário e joga um monte de coisa que não serve mais fora, o bem-estar que causa essa arrumação, porque agora as coisas estão no seu lugar, é mais fácil de achar as coisas, você sabe onde elas estão, quando precisa trocar, né? Então é muito melhor do que aquele negócio abarrotado, aquele armário abarrotado de coisas que você não sabe o que tem, o que não tem, né? Então é nessa linha desse bem-estar que é proveniente de uma vida leve, de uma vida com aquilo que é justo para você, que é adequado para você, né? Sem excessos e sem faltas. Isso é uma maestria que é necessária, que sem autoconhecimento não tem muito jeito de dar certo, né? Então, é importantíssimo essa percepção que muitas das vezes o menos vale muito mais, né? E tem várias orientações hoje em dia, né, que estimulam isso, né? Simplicidade voluntária, sobriedade feliz, né? O próprio orientação do budismo, principalmente do desapego, né? Então é para viver esse bem-estar da leveza, né? De poder dedicar àqueles assuntos que o preço, que o dinheiro não paga, aquelas experiências que o dinheiro não paga, né? E abrindo mão dessas experiências que o dinheiro paga, né? Então é importantíssimo a gente dar atenção, né? Acolher essa possibilidade de viver melhor, apesar de ter menos bens econômicos, de menos acumulação. Então isso é importantíssimo e é perfeitamente harmônico com essa proposta que nós estamos oferecendo, né? E diferentemente da teoria econômica predominante, que é quanto mais melhor.
né? Então, isso é importante da gente observar. E o aspecto também que está dentro disso tudo que a gente falou, que é a grande tarefa da gente em relação a esse assunto das necessidades, que é o discernimento entre o que é essencial para mim e o que não é. Porque destinar atenção, recursos para atender a necessidades supérfluas é diluir a atenção, recursos, tempo para as coisas que são essenciais. Então, se nós não nos dedicarmos a adquirirmos alguma destreza nessa distinção entre o que é essencial e o que não é, primeiro alguém vai tomar por você essa decisão e provavelmente não vai dar certo, porque ele não sabe quem é você, como é que ele vai dizer o que é bom para você, né? O anunciante, seja lá quem for, né? Então já é um ponto importante. E segundo, exatamente esse aspecto, porque se você der atenção para coisas supérfluas, isso não contribui para a sua qualidade de vida de forma significativa. E se faltar para coisas que são essenciais, você vai passar privação. Mesmo tendo muita coisa, você vai passar privação. Então, se você não der atenção para esse processo, vai acontecer o pior dos mundos para você, para qualquer um, para nós todos, né? Porque isso é um processo para a vida toda, ninguém conquista isso, tá, pessoal? Isso é um processo. A vida toda a gente tem que se envolver com isso, tá? Porque a vida vai mudando, como a gente ilustrou antes, né? Então, ganhar destreza nesse processo de distinção entre o que é essencial e o que é supérfluo, ele te protege de você gastar recursos importantes, tempo, energia, saúde, com coisas que não são importantes e passar privações porque coisas essenciais não estão sendo atendidas. Você gasta tanto tempo com coisas que são supérfluas que esquece do que é essencial. Então você vive o pior dos mundos, passa privação e desperdiça recurso com o que não é importante. E você perde, sua família perde, os seres humanos perdem e a natureza perde. Porque todos nós estamos ligados. Então, quanto mais atenção você der para isso, eu suspeito que a sua vida individual e a coletividade vai se beneficiar com com o desenvolvimento, com o aperfeiçoamento dessa capacidade de discernir o que é essencial do que não é. Independente, para além das definições do que é necessidade, do que é desejo, como nós já falamos antes, né? Então, a necessidade que é essencial, ela precisa de atenção para ser atendida e gerar bem-estar. E o supérfluo deve ser evitado, porque ele vai trazer até um bem-estar para você, mas que é irrelevante e que vai diluir os recursos que poderiam ser direcionados para aquilo que é essencial. Então, essa atividade da nossa vida é fundamental e harmônica com essa orientação que nós estamos propondo. A teoria econômica predominante prefere que você despreze essa atividade, porque aí você fica mais fragilizado e aí a mensagem dos anunciantes é muito mais poderosa sobre você. Então, é a sua responsabilidade de decidir se você vai querer ficar nas mãos dos anunciantes e quem mais queira veicular mensagens, né, de comportamento para você, ou se você vai assumir a responsabilidade de saber quem é você, de buscar saber quem é você e esse ser que você acredita ser, o que é harmônico ele consumir ou não, né, e acumular, seja lá o que for. Então, essa é uma responsabilidade individual e intransferível que a gente deveria ter para melhorar a nossa vida individual e a humanidade, a sociedade e o planeta como um todo. Então, fazendo as devidas conexões, a gente percebe que as nossas atitudes cotidianas têm estreita ligação com as consequências do ambiente que a gente está vivendo, tanto social quanto natural, né? Então, é basicamente isso. E é importantíssimo, nesse caso,
né, nessa observação do que é importante e do que não é, um processo muito simples, tá? que ajuda muito, que é uma lista de necessidades. Então, vamos ter um capítulo, o livro tem um capítulo, o livro Economia, Consciência e Abundância, tem um capítulo específico sobre indicadores de desempenho, que o indicador que nós seguimos é justamente a lista de necessidade. Fazendo um paralelo com fazer uma compra no supermercado, né, como a nossa avó fazia quando ia no mercado, né, ou na venda, sei lá o quê. O primeiro passo é o que eu preciso. Então, relacionar. Eu preciso de feijão, eu preciso de tantos quilos de feijão, tantos quilos de arroz, tantos quilos de cenoura. E para que serve essa lista? Para saber, primeiro, se eu não comprar isso aqui, eu vou passar privação. Então, isso aqui tem que ter. Tá? E outra, eu não vou comprar mais do que isso porque não é necessário. Então, isso ajuda. É muito simples, é um instrumento muito simples, mas a economia, para ser inclusiva, tem que ser simples. Se ela não for simples, ela vai excluir. Que muitos economistas não percebem, interessadíssimos em criar alternativas para essa loucura que nós temos hoje, mas foge a eles essa no meu entendimento, claro, né? Posso estar errado, mas foge a esse entendimento de que tem que ser simples. Se for complicado, se tiver que botar estatístico, já excluiu um monte de gente do processo. Mais do que do resultado final, vai excluir do processo. Nós devemos incluir as pessoas no processo. Então, existiria um indicador para orientar as nossas ações econômicas mais simples do que uma lista de necessidades? Fazendo um paralelo com a fazer compra no supermercado. Então, quando aparecem aqueles produtos com bandejas maravilhosas, com cores que chamam a atenção, aquilo dali, será que eu compro? Aí você vai na lista, não está, então não vou comprar. Então, ela te protege desse assédio, né, de propaganda que todos nós estamos submetidos hoje. Né? São milhares de mensagens publicitárias diariamente te estimulando a comprar coisas que muitas das vezes não servem para você. Não tem harmonia nenhuma com o estilo de vida que você quer viver, né? Com o ser singular que você é. A moda né? A moda, o nome é um conceito estatístico, né? Que é o que é mais frequente, assim, fazendo uma simplificação, é o que ocorre com mais frequência. Né? Então, quer dizer, se você se orientar para a moda, você está se orientando para aquilo que acontece com mais frequência, ou seja, não é o que os seus valores, as suas referências internas. Você vai se orientar pelos outros. E será que é interessante ter uma vida orientada pelos outros? A gente tem que pensar sobre isso. Né? Então, a nossa proposta é não se orientar pelos outros e se orientar pelos seus referenciais internos. Por isso, o autoconhecimento, repetindo, é uma ferramenta fundamental para aplicar essa orientação econômica que nós estamos sugerindo no nosso trabalho. Né? Então, a lista de necessidades é fundamental. Então, nós recomendamos que seja feita uma relação de tudo. Quanto mais detalhada você puder fazer, melhor. Tá? Tudo que você precisa. Quantos garfos, quantas colheres, fogão, geladeira, se é que você precisa dessas coisas. A casa, que tipo de casa, com quantos cômodos, em que lugar. Né? E relacionar isso. Por que isso é importante? Que aí você olhar aquela lista e dizer, quando eu tiver isso tudo aqui, ou só isso, né? Não é a quantidade aí que dá o resultado final. Né? Depois que eu tiver isso aqui que está na minha relação, eu estou satisfeito. Pode vir a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não é necessário, não preciso disso, já estou satisfeito. Imagine o potencial, o empoderamento que isso causa, que isso provoca, que se conquista com isso. Então é importante isso, tá? É uma coisa simples, muito simples, mas muito poderosa, se aplicada adequadamente. Né? Então fazer uma relação, e tem que ser revista periodicamente essa relação. Por quê? Porque a vida muda. Nós falamos o caso da pessoa que saiu de casa, teve um relacionamento, teve filho, e depois os filhos saíram de casa para viver a sua jornada pessoal. Né? Então, quer dizer, se a vida muda, você tem que olhar essa lista de vez em quando.
Vai ver, ah, não, isso aqui eu não preciso mais, posso liberar. Ou então, aquilo que eu não pensava que queria antes, agora eu quero. Então, é importante para mim agora. Então, essa lista é fundamental. Ao invés de PIB, Produto Interno Bruto, que produz lá aqueles bens econômicos, etc, 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 você vai ver a sua lista de necessidades. Tá? Então, se você atender essas listas, se você conseguir atender essas listas, você terá toda a condição de experimentar um estado de satisfação. Você vai olhar, não, eu tenho tudo que eu preciso, não preciso de mais nada. E isso é um estado extraordinário, que é ridicularizado pela teoria econômica predominante. Né? Por quê? Porque ela quer expandir a escassez. Se você estiver experimentando esse estado de satisfação e não quiser mais nada, isso é um golpe mortal na teoria econômica predominante. O PIB vai cair. Então, quer dizer, você tem que escolher o que você quer. Tá? E essa lista de necessidades é uma ferramenta fundamental para te ajudar a discernir o que é essencial para você e o que não é. Se você achar interessante essa orientação que nós estamos propondo, essa é uma ferramenta fundamental para você colocar em prática essa teoria econômica baseada na abundância. Okay? Então, esse aqui termina essa comentário sobre esse conceito de necessidade. Nós esperamos que tenha ficado claro a importância de se dar atenção para as necessidades, né? A importância dela para uma orientação econômica que nos ajude a viver melhor e ajude o planeta a viver melhor. Né? E que todo o empenho dado para se dedicar a essa satisfação dessas necessidades pode trazer o benefício de não passar privação e não desperdiçar com recursos importantes, preciosos, com coisas que não são importantes. E eu acho que se nós conseguíssemos colocar isso na nossa vida, seria uma contribuição espetacular para a nossa vida, nossa família, nossos irmãos humanos e nossos irmãos não humanos. Né? Espero que tenha sido interessante essa conversa e que a gente possa colocar essa visão em prática para o nosso bem e para o bem de todo o universo. Muito grato. Até a próxima.